Bom, aqui dentro do estúdio a gente segue conversando a respeito desse assunto. Tem muita coisa para se falar sobre isso. William, a gente acaba de mostrar aí as manifestações, essas primeiras ocorridas ontem em alguns pontos do Brasil. Brasília e São Paulo principalmente. Agora, como já está a movimentação depois do anúncio de Michel Temer de que não vai renunciar ao governo. Pelo menos esse é o primeiro passo dele, né? Depois de todas essas revelações. Não dá para saber se ele vai manter essa firmeza, porque o áudio já teve a liberação garantida pelo Supremo Tribunal Federal, já está disponível para a sociedade ver, porque num primeiro momento o Planalto soltou uma nota ontem à noite negando que o presidente Temer tenha dado qualquer tipo de aval, o que contraria diretamente o que supostamente está nesse áudio. Então, há de se esperar sim que manifestações ocorram. Não, com certeza. Bom, primeiro em relação ao áudio tem aquela questão, né? Vale mais se era um áudio ilegal, né? Clandestino, digamos assim, como Sim. o presidente comentou, ou o conteúdo do áudio. Né? Então, nós ficamos nessa situação. E essa questão da gravação também lembra o caso de quando a presidente Dilma queria empossar o ex-presidente Lula para poder ocupar o cargo de ministro, talvez com uma questão por foro privilegiado ou não. Mas tudo isso sente uma situação, e se esse áudio que já foi divulgado, se já está rodando, tiver a confirmação de que ele, de fato, fez o que está sendo acusado, deu o aval para poder, o chamado cala-boca, né, digamos assim, para o Cunha não se pronunciar e não delatar. Então, nós vemos uma situação na qual vai ser totalmente conflitante, porque se ele falou que não renuncia e que é uma situação de mentira e que a gravação fala que provar o contrário, então fica uma situação insustentável. Então, nós vamos ter que analisar o seguinte, né? Porque poderia se esperar, talvez, sair o áudio para depois ter um pronunciamento mais claro. E talvez, William, até por isso o pronunciamento veio tão tarde, porque a declaração, a publicação O Globo foi ontem à noite. O governo ontem à noite divulgou, o Planalto divulgou uma notinha breve, só contestando a suposta declaração dentro desse áudio. E só às 4 da tarde de hoje é que veio o pronunciamento oficial. E o presidente ainda não havia conseguido acesso a esse material para fazer uma análise até de defesa. Quer dizer, a situação fica fragilizada para o andamento do governo de Michel Temer. Há o mesmo exemplo de como ocorreu com a ex-presidente Dilma Rousseff, que depois daquele áudio gravado pela Polícia Federal, do telefonema dela para o Lula, aquilo causou foi o que empurrou a ladeira abaixo no Congresso. Não, com certeza. É uma situação que o que diferencia é que o Congresso não estava apoiando a Dilma. Sim. Agora o Congresso é fechado com Michel Temer por enquanto, mas nós já estamos vendo o desmantelamento do governo. Os partidos já estão saindo da base do governo. Sim. E isso pode enfraquecer cada vez mais, o que compromete as reformas trabalhistas e previdenciárias e algumas outras situações que estavam em andamento pelas reformas. Então, nós vemos essa situação, primeira questão, como é que vai se recompor esta base. Né? Ministros, a base ela era fundamental e já estava tendo uma briga que não estava conseguindo convencer a base para poder aprovar a reforma da Previdência. Né? Da trabalhista já estava tendo uma situação de impedimento de muitas conversas no Senado. Então, tudo isso vai afetar muito fortemente as reformas e principalmente a credibilidade do presidente Michel Temer. Agora, é interessante, William, porque apesar desse cenário que é absolutamente adverso para Michel Temer, ele tenha dado essa declaração firme de que não vai renunciar e de que está convicto de que tudo isso vai se desfazer durante o julgamento. A questão vai ficar aquela situação, porque vai ficar, se for comprovado, fica uma situação de ingovernabilidade e, como bem falou o especialista há pouco, os trâmites do TSE e também da situação da investigação pelo STF, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua morosidade, né, digamos assim, e muito provavelmente pelo TSE venha a andar mais rápido. O que vai caber então ao presidente é recorrer em todas as instâncias possíveis para poder se prolongar ao máximo no cargo. Mas só que com isso nós vamos ter muitos desgastes, nós vamos ter impactos econômicos sem dúvida alguma, né? Nós vamos ter uma situação na qual a credibilidade internacional fica comprometida, já visto o que aconteceu de ontem para hoje com a questão financeira mundial, tendo o Brasil como pauta. Então, fica uma situação na qual, se viesse comprovado, muito provavelmente, ou ele vai enfrentar toda esta situação, ou pode vir a culminar em uma renúncia mesmo. Sim.